Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando sequência à leitura dos textos bíblicos nas diferentes versões e aproveitando também os diferentes recursos, oferecendo pelas Bíblias comentadas, ok? Estamos aqui, irmãos, agora com a Bíblia NTLH, Bíblia de Estudo NTLH, nova tradução linguagem de hoje, ou na linguagem de hoje, ok? Da editora SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui é a contracapa da Bíblia de Estudo NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Quero fazer uma breve leitura, numa nota aqui de esclarecimento acerca da tradução, o porquê, dessa tradução NTLH, e passamos então para o livro de Juízes, o capítulo agora de número 15, ok? Dando sequência aos nossos estudos. Capítulo de número 15 de Juízes, dando sequência aos estudos que estamos fazendo nas Sagradas Escrituras. Então a nota de que havia falado, a presente tradução, introdução geral, a Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Nos diz o seguinte o texto: o texto desta Bíblia de estudo é o mesmo que o da NTLH. Na tradução da NTLH, o sentido do texto original hebraico e grego é dado em palavras e formas do português falado no Brasil hoje. Então veja que a preocupação é produzir um texto que seja bastante inteligível, seja de fácil leitura, de fácil compreensão, tá certo? Então ela vai, em alguns momentos, adotar um sistema de paráfrase, de dar o sentido do que aquele texto traz no original. Não necessariamente a tradução palavra por palavra em conformidade, em correspondência às palavras do original, mas obedecendo ao sentido obtido do original. Então a leitura é o entendimento do sentido e a tradução a partir, tá certo, da fidelidade ao sentido contido naquele texto, colocando nas palavras conforme o português falado na atualidade, mas não necessariamente se mantendo fiel à estrutura do texto original. Foi feito todo o esforço para que a linguagem fosse simples, clara, natural e sem ambiguidades. Nessa Bíblia foram seguidos os princípios da tradução dinâmica ou equivalência dinâmica, como a gente já observa nos textos da NVI e da NVT, também chamada de funcional ou comunicacional. Não se tentou traduzir cada palavra em hebraico ou em grego sempre pela mesma palavra em português. O que se fez foi usar em português a palavra ou expressão que mais natural e fielmente representa o sentido, como eu havia falado, o sentido da palavra em hebraico ou em grego no contexto em que está sendo usada. Os tradutores também não procuram seguir a ordem das palavras no original, nem se esforçam para usar palavras que pertençam à mesma categoria gramatical do original. A NTLH é diferente de quase todas as outras traduções da Bíblia em português, pois essas seguem o princípio da equivalência formal, tá certo? Como já havíamos falado também, e consistência literal, princípio pelo qual se procura reproduzir na tradução a forma e a ordem das palavras e a estrutura gramatical do original. A NTLH procura ser fiel ao sentido dos textos originais. Essa fidelidade inclui a conservação dos aspectos históricos e culturais do texto original, evitando-se a modernização do texto. Porém, algumas coisas, como as horas do dia, as medidas do peso, a capacidade e distância e área, são dadas nos seus equivalentes modernos. Isso porque a informação contida nesses termos tem para o leitor maior valor do que as suas formas bíblicas. Em Êxodo 25:10, por exemplo, lê-se que as medidas da Arca da Aliança
eram 2 côvados e meio de comprimento por 1,5 de largura, por 1,5 de altura. Na NTLH essas medidas são dadas em metros e centímetros. 1,10 metro de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. O texto grego de Atos 1:12 diz que a distância entre o Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém é uma jornada de um sábado, que a NTLH traduz por mais ou menos 1 quilômetro, ok? Então temos aí as facilidades, né, oferecidas pelo texto que foi produzido, chamado NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Então é importantíssimo fazermos as leituras comparativas dessas diferentes versões, porque assim teremos tanto o texto que segue uma estrutura mais fiel ao original, como é o caso da Almeida Revista e Corrigida, e ao lado a leitura de uma NTLH que busca uma facilitação para o leitor da modernidade. Assim você conseguirá tanto a estrutura original do texto quanto a equivalência, tá certo, ao sentido daquelas palavras numa linguagem mais atualizada. E aí você consegue, com certeza, fazendo essas leituras comparadas, maior facilidade para o entendimento do texto, tanto mantendo fidelidade original, quanto também produzindo, né, ou obtendo um sentido mais atualizado dentro da linguagem que nós adotamos hoje, tá ok? Agora eu quero ler mais esse recurso, que é a introdução ao livro dos Juízes, para passarmos então para o texto em si. Então, o livro de Juízes, a introdução na NTLH nos diz: a história do livro dos Juízes se passa no período que vai desde a conquista da terra de Canaã até o começo da monarquia em Israel. Um período mais ou menos de 180 anos, de 1210 a.C. a 1030 a.C. Nesse tempo surgiram os juízes, que eram principalmente chefes militares, mas alguns também resolviam as questões legais do povo. Então você tem primeiro uma cronologia que é bastante, vamos dizer assim, adota uma outra perspectiva em relação a outros comentários que já havíamos observado, né? Então ele não adota a data mais antiga, né, para a entrada na terra em Israel, mas a data mais moderna, né, a data posterior, né? Então você tem aí um período mais curto para o período dos juízes, para a época dos juízes, o que vai exigir que muitas das judicaturas sejam entendidas como simultâneas, tá? Isso cria então essa situação dessa necessidade de simultaneidade entre essas judicaturas. Conteúdo. Para conteúdo diz: depois que Josué morreu, os israelitas abandonaram o Senhor e começaram a adorar os deuses e deusas dos cananeus. Por isso Deus deixou que fossem conquistados pelos seus inimigos moabitas, midianitas, amonitas e filisteus, entre outros. Quando isso acontecia, os israelitas pediam que Deus os socorresse, e ele mandava um líder que os livrava dos inimigos. Depois da morte desse juiz, tudo se repetia novamente. Os israelitas adoravam os deuses pagãos, Deus os castigava, eles pediam que ele os socorresse e ele lhes mandava um líder. Muitas dessas histórias são marcadas pela maldade e crueldade. Todos os israelitas, como seus inimigos, cometeram crimes terríveis. Era um tempo em que não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria, tá certo? De acordo com a sua própria cabeça, né? Seu próprio juízo. Alguns juízes são bem conhecidos, entre esses estão Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Outros são menos conhecidos, são chamados de juízes menores. Ok. Mensagem. A mensagem principal do livro é que o povo de Israel só continuaria a viver se fosse fiel a Deus. A infidelidade sempre os levaria à desgraça, porém, há mais do que isso. Mesmo quando os israelitas eram infiéis e a desgraça vinha, Deus estava sempre pronto para salvar seu povo quando eles se arrependiam e voltavam para ele. Em tudo o que acontecia,
a vontade soberana de Deus estava sendo feita, conforme 14:4 e 21:15. Às vezes por intermédio do Espírito do Senhor, cita aqui vários versículos, outras vezes por meio do anjo do Senhor, ver 2:1, também 6:11 e 13:3. Outro destaque do livro dos Juízes é o desejo de ter um rei, que vai se concretizar no livro de Samuel, nos livros de Samuel. Esse desejo já aparece em 8:22, mas são os acontecimentos narrados no capítulo 17 a 21 que de modo especial intensificam esse desejo. Tanto assim que o livro termina com a afirmação: naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria, ok? Autoridata, não é possível dizer com certeza quem escreveu este livro ou quando ele foi escrito. Então ele nem dá aquela sugestão que geralmente aparece nas outras introduções, de que Samuel tenha recolhido relato de muitos cronistas, né, e tenha dado a forma final ao livro dos Juízes, sendo seguido por algum outro cronista que deu também mais informações posteriormente, ok? Esquema do conteúdo: acontecimentos depois da morte de Josué, 1:1 até 3:6. Os líderes de Israel, 3:7 a 16:31. Primeiro, Otoniel, também chamado de Otniel em alguns lugares, 3:7 ao 11. Eude, 3:12 ao 30. Sangar, 3:31. Débora e Baraque, capítulos 4 a 5. Gideão, 6 a 8. Abimeleque, 9. Tolá, 10, 1 e 2. Jair, 10, 3 e 5. Jefté, 10, 6 até 12, 7. Ibsam, 12, 8 a 10. Elon, 12, 11 a 12. Abdon, 12, 13 a 15. Sansão, 13 a 16. Capítulos 13 a 16, tá? Vários acontecimentos do tempo em que não havia rei, capítulos 17 a 21. Então temos aqui um esboço da estrutura geral do livro dos Juízes. Partimos então para o texto bíblico da leitura de hoje, na Bíblia versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, da editora SBB. Capítulo 15 do livro dos Juízes, que nos diz: Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher. Ok? Isso está bem visualizado. E levou para ela um cabrito e disse ao pai dela: quero entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai dela não deixou e respondeu: eu pensei que você a odiava e por isso a dei em casamento ao seu amigo. Mas a irmã menor é ainda mais bonita. Se você quiser, pode ficar com ela. Sansão disse: desta vez eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. Então caçou 300 raposas, amarrou-as duas a duas pelos rabos e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus, e o fogo queimou não só o trigo que já havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. Também os bosques de oliveiras foram queimados. E os filisteus perguntaram: quem foi quem fez isso? E ficaram sabendo que Sansão tinha feito aquilo, porque o seu sogro havia tomado a mulher dele e dado ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram viva a mulher de Sansão e a família dela. Aí Sansão disse: então é assim que vocês fazem? Pois eu juro que não descansarei até que paguem por isso. E atacou furiosamente, matando muitos deles. Depois saiu de lá e foi para a caverna da rocha de Etã. Sansão derrota os filisteus. 15, 9 ao 20. Com o poder que lhe foi dado pelo Espírito do Senhor, Sansão derrotou os filisteus e governou o povo de Israel durante 20 anos. Interessante que ele já vai nos fornecendo alguns breves comentários
logo após a leitura. Veja que acabamos de fazer essa leitura. Temos aqui um subtítulo, tá certo? Para essa próxima perícope. E temos aqui um breve comentário, trazendo melhores esclarecimentos acerca dessa leitura que estaremos iniciando. Então, bem interessante esse recurso aqui da Bíblia NTLH. 9. Os filisteus foram, acamparam em Judá e atacaram a cidade de Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que foi que vocês nos atacaram? E eles responderam: viemos até aqui para prender Sansão e fazer com ele o mesmo que ele fez com a gente. Veja a forma, né, da construção textual. Viemos fazer o mesmo que ele fez com a gente. É uma linguagem bastante atualizada mesmo, né? Nós percebemos como se fosse uma conversa corriqueira, né, com alguém da atualidade. Então, de fato, são recursos que facilitam o entendimento. Então 3.000 homens de Judá foram falar com Sansão na caverna da rocha de Etã. E disseram: você não sabe que os filisteus mandam em nós? Por que você foi fazer aquilo? Eu fiz com eles o que eles fizeram comigo, respondeu Sansão. Nós viemos até aqui para amarrar e entregar você aos filisteus, disseram eles. Sansão respondeu: prometam que vocês não me matarão. Prometemos, disseram eles. Nós vamos somente amarrar você e entregar aos filisteus. Não vamos matá-lo. Então amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Lei, os filisteus, gritando, vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte e ele arrebentou as cordas que amarravam os seus braços e as suas mãos como se fossem fios de linha queimados. Encontrou por ali uma queixada de jumento que não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Aí começou a cantar assim: com a queixada de um jumento matei 1.000 homens. Com a queixada de um jumento fiz montões e montões de corpos. Criou ainda um poema, né? Uma pequena música aí, celebrando esse seu feito. Depois jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Monte da Queixada. Sansão ficou com muita sede e fez esta oração a Deus, o Senhor: tu me deste esta grande vitória, será que agora vais deixar que eu morra de sede e caia nas mãos desta gente que não pratica a circuncisão, ou os incircuncisos, né? Então na cidade de Lei, Deus abriu um buraco e dele saiu água. Então na cidade de Lei, Deus abriu um buraco e dele saiu água. Sansão bebeu daquela água e sentiu-se bem melhor. Aquela fonte foi chamada de En-Hacoré e existe até hoje. Sansão governou o povo de Israel 20 anos, na época em que os filisteus dominavam aquela terra. Muito bem. Como já havíamos falado, né, comentado brevemente na leitura do capítulo 14, o texto, a narrativa acerca da história desse juiz de Israel, acerca de Sansão, ele traz muitos desafios de interpretação, de entendimento, a partir de uma perspectiva teológica. Nós temos grandes dificuldades ao ver o comportamento deste grande herói. Mas, por outro lado, podemos compreender a providência divina em trabalhar com Sansão mesmo diante dos seus defeitos, mesmo com suas muitas dificuldades. Sansão, nazireu de Deus, que em muitos momentos sim é irresponsável, buscando inclusive casamento, né, fora do seu povo, a situação em que se alimentou de mel encontrado na carcaça de um animal morto, que aliás ele mesmo havia matado esse animal, esse leão, né? E aqui agora essa situação com a família dessa mulher com quem casou, tá certo? Essa filisteia, a situação em que o pai dela, irado com a confusão que já havia acontecido, entrega essa mulher para um daqueles convidados que estavam com ele no casamento, e agora ele, com essa revolta, né, promove essa retaliação contra os filisteus, queimando aí toda a sua produção de trigo, a que já havia sido recolhida e a que ainda estava no campo, né, trazendo aí esse confronto entre os filisteus e o povo de Judá,
a fala do povo de Judá é muito significativa. Não sabes que eles mandam sobre nós? É uma situação vergonhosa para Israel e é uma situação com a qual eles haviam se acostumado, eles haviam se adaptado a essa situação. Uma situação que era para ser inaceitável e eles estavam convivendo com ela. Então podemos observar uma ação de Deus nisso, né? Podemos observar que de fato Deus está promovendo uma quebra dessa situação, está promovendo que eles saiam dessa zona de conforto, né? Está fazendo com que eles sejam provocados, de modo a que eles venham a tomar uma atitude, venham a ter uma ação para buscar libertação, para buscar vitória, para buscar virar esse jogo, né? Virar essa situação para cima dos filisteus. Então Deus de fato está promovendo essa situação que traga esse transtorno para que eles saiam dessa situação. Todavia eles se acovardaram, tá certo? E eles estão andando infiéis diante de Deus, e assim abaixam sua cabeça para o inimigo. E Deus o que faz? Coloca Sansão para provocar, para irritar e para causar transtornos a esse adversário, a esse inimigo. Então vemos a providência de Deus trabalhando por meio desse herói chamado Sansão, mesmo com todos os seus defeitos, mesmo com todos os problemas que encontramos ao longo da sua narrativa. Mas de fato Deus está trazendo um desconforto para Israel e uma punição para os filisteus, porque Deus não tolera essa situação na qual o seu povo se vê subjugado e se acostuma com isso. Então é interessante ver todas essas questões levantadas entre Sansão e os filisteus e a provocação a Israel, tá? A Bíblia NTLH nos traz alguns recursos aqui, tanto esses breves comentários que são bem interessantes, a facilidade da leitura do texto, né? Como também essas notas de rodapé. Veja só. Para 15:1, foi visitar a sua mulher. E as notas inclusive estão em azul. A página da Bíblia é amarelada, é agradável a leitura. E os comentários estão em azul. Veja só o que nos diz. Para 15:1, parece que era costume dos filisteus que a mulher casada continuasse morando na casa de seu pai. Juízes 8:31, tá? Para 15, verso 8, Rocha de Etã ficava no território da tribo de Judá, versículo 9. Para 15:9, Lei, em hebraico Lei quer dizer queixada. Já está relacionado, né, a essa situação aí vivenciada por Sansão, quando o Espírito de Deus o toma. Então veja que Deus estava agindo por meio dele. Foi o Espírito de Deus que tomou Sansão, foi o Espírito de Deus que lhe deu força, foi por meio da inspiração do Espírito de Deus que ele promoveu aquela matança entre os filisteus, tá certo? De modo que venha trazer juízo de Deus contra esses infiéis, contra esse povo que não se submetia ao Deus verdadeiro, e veio trazer essa provocação a Israel para não aceitar essa situação. 15:4, o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. 15:15, com ela matou 15.000 homens. Outro juiz, Sangar, matou 600 filisteus com um ferrão de tocar bois. Para 15:16, fiz montões. Em hebraico a frase fazer montões soa parecida com a palavra jumento. 15:18, gente que não pratica a circuncisão, ou seja, os incircuncisos, né? Para 15:19, em Hacoré, em hebraico quer dizer fonte daquele que ora, até hoje, conforme Juízes 1:21, maravilha. Sansão, ao final já essa grande matança aí dos filisteus, se sente como se fosse sucumbir de tanta sede, e Deus intervém miraculosamente, né, maravilhosamente, e lhe fornece água, abrindo Deus mesmo o buraco nessa cidade em Hacoré, e lhe fornecendo então, aliás, em Hacoré sendo o nome, né, do poço, e lhe fornece água, tá certo? Então vemos aí como Deus de fato trabalha de modo que a gente não imagina, como Deus de fato nos surpreende. E Deus estava trabalhando por meio deste homem, desse juiz, Sansão, mesmo com todos os defeitos, com todas as situações que nós observamos ao longo de sua narrativa. E por acaso não é Deus também para conosco da mesma forma, nos usando, nos levantando, nos capacitando, nos perdoando, certo? Nos recebendo novamente, mesmo diante de nossos erros, e nos usando para a honra e glória do seu santo nome, mesmo com nossas fraquezas, com nossos defeitos, mas mesmo assim, Deus passa por cima de tudo isso, perdoa nossos pecados,
nós nos reconciliamos com Ele, nós nos submetemos a Ele, nos humilhamos diante dEle, e Deus nos levanta apesar de todos os críticos e nos usa poderosamente e faz com que seu nome venha a ser glorificado mesmo por meio de pessoas falhas e pecadoras como nós somos. Então, em vez de você apontar o dedo para Sansão, olhe para Sansão e veja um espelho, porque nós também somos problemáticos e defeituosos, mas Deus não nos lança fora mesmo com todos esses defeitos. Assim como o Espírito de Deus entrou em Sansão e o fortaleceu naquelas batalhas, assim também sobre nós vem o Espírito de Deus, nos capacita, nos fortalece e nos faz servir a Deus melhor e glorificar o seu nome mesmo diante de situações improváveis, ok? Então fica aí para nós o ensinamento da parte de Deus por meio do livro dos Juízes, capítulo 15, a narrativa aqui acerca de Sansão. Muito obrigado, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida. Fizemos aqui a leitura na Bíblia versão NTLH. Que Deus continue te abençoando. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Mais de 3.010 inscritos já. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo e para a edificação de muitas vidas. Muito obrigado, Deus continue sempre te abençoando.